Deus espera que você viva. Quando amar fica difícil. Você já percebeu como é fácil amar quem nos trata bem? É fácil ser gentil quando somos tratados com carinho. É fácil ajudar quando também somos ajudados. É fácil sorrir para quem sorri para nós. Mas o que acontece quando alguém nos decepciona? Quando alguém nos ignora? Quando somos tratados com injustiça? Quando alguém não reconhece aquilo que fizemos? É justamente nesses momentos que descobrimos se estamos apenas falando sobre o amor ou se realmente estamos vivendo a palavra. Porque o amor que Jesus ensinou não depende apenas daquilo que recebemos. Ele começa em Deus e alcança a nossa maneira de tratar as pessoas. A Bíblia diz em João 13:34 que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Perceba a profundidade dessas palavras. Jesus não disse simplesmente: amem quando for fácil. Ele disse: assim como eu vos amei. Isso muda tudo. Porque o amor de Cristo não foi baseado no merecimento das pessoas. Foi baseado na graça. E talvez hoje Deus esteja mostrando a você que existe uma diferença entre sentir amor e escolher amar. Talvez você esteja esperando alguém mudar para então tratá-lo diferente. Talvez esteja dizendo: quando ele me respeitar, eu vou respeitar. Quando ela me procurar, eu vou procurar. Quando reconhecer meu esforço, eu vou ajudar novamente. Mas a palavra de Deus nos chama para algo maior. Ela nos chama para viver de maneira diferente. Hoje, vamos descobrir o que significa realmente viver o amor que Jesus ensinou. Não apenas falar sobre amor, não apenas postar frases sobre amor, mas viver o amor quando ninguém está olhando. Porque é aí que a palavra deixa de ser apenas conhecimento e começa a transformar a nossa vida. O amor não é apenas um sentimento. Vivemos em uma época em que muitas pessoas associam amor ao sentimento. Eu amo porque sinto. Eu não amo mais porque deixei de sentir. Eu trato bem porque gosto daquela pessoa. Mas a Bíblia apresenta uma visão muito mais profunda. O amor bíblico também envolve decisão. Envolve atitude. Envolve escolha. Você pode não controlar tudo aquilo que sente, mas pode decidir como vai agir. É por isso que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Imagine o peso dessa orientação.
Jesus não está falando apenas de amar pessoas próximas. Ele está falando daqueles que nos ferem, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos tratam mal. Isso significa que o amor cristão não pode depender apenas das circunstâncias. Se depender, ele desaparece quando surge o primeiro conflito. O verdadeiro amor precisa permanecer, mesmo quando as emoções mudam. Isso não significa aceitar abusos. Não significa permanecer em relacionamentos destrutivos. Não significa permitir que alguém continue fazendo mal. Amar bem pode significar estabelecer limites. Pode significar dizer não. Pode significar afastar-se. Mas mesmo quando nos afastamos, podemos escolher não alimentar ódio, vingança e desejo de destruição. Porque o amor de Deus começa transformando o nosso coração. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida cristã. Não é amar quem nos ama. É continuar permitindo que Deus governe nosso coração quando alguém nos decepciona. Jesus nos mostrou como o amor funciona. Se queremos saber como viver o amor, precisamos olhar para Jesus. Jesus não apenas falou sobre amor, ele demonstrou. Ele acolheu pessoas rejeitadas, tocou aqueles que eram considerados impuros, conversou com pessoas que outros desprezavam, perdoou, serviu, ajudou, chorou com quem chorava. E acima de tudo, entregou a própria vida. Em João 15:13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Jesus era prático. Ele se transformava em atitudes. E aqui existe uma pergunta importante para nós: como seu amor tem aparecido na sua vida? Porque podemos dizer que amamos a Deus e ao mesmo tempo tratar mal as pessoas. Podemos falar sobre fé e ser indiferentes à dor de alguém. Podemos conhecer muitos versículos e continuar sendo duros com quem está perto de nós. A palavra precisa sair da nossa boca e chegar às nossas atitudes. Talvez amar hoje seja ouvir alguém. Talvez seja pedir desculpas. Talvez seja ajudar uma pessoa sem esperar reconhecimento. Talvez seja mandar uma mensagem para alguém que está passando por um momento difícil. Talvez seja simplesmente parar de alimentar uma discussão. Pequenas atitudes podem carregar grandes demonstrações de amor. O amor não precisa sempre fazer barulho. Às vezes, ele aparece no silêncio, no cuidado, na paciência, na presença, na disposição de servir. Amar não significa receber algo em troca. Existe um tipo de amor que funciona como uma troca. Eu faço por você, se você fizer por mim. Eu te ajudo se você me ajudar. Eu te trato bem se você me tratar bem. Mas Jesus nos apresenta outro caminho. Em Lucas 6:32 ele pergunta: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Essa pergunta precisa entrar no nosso coração, porque amar somente quem nos ama não exige transformação, é natural. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas o amor que vem de Deus nos leva além do natural.
Ele nos ensina a fazer o bem sem depender de aplausos, ajudar sem exigir reconhecimento, servir sem esperar elogios, fazer o certo mesmo quando ninguém percebe. Talvez você tenha feito muito por alguém e nunca recebeu um obrigado. Talvez você tenha ajudado e depois foi esquecido. Talvez tenha demonstrado carinho e não recebeu o mesmo de volta, e isso dói. Mas existe uma verdade que pode libertar seu coração. Nem tudo que você faz precisa ser reconhecido pelas pessoas para ser visto por Deus. Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. Quando você faz algo por amor, não precisa transformar cada boa atitude em uma cobrança. Você pode entregar a Deus, porque o valor daquilo que você fez não depende da reação de quem recebeu. O amor começa dentro de casa. Às vezes queremos demonstrar amor para pessoas de fora, mas esquecemos daqueles que convivem conosco todos os dias. É fácil parecer gentil diante das pessoas. Mais difícil é manter a gentileza dentro de casa. É dentro de casa que nossa paciência é testada. É dentro de casa que nossas palavras revelam quem realmente somos. É dentro de casa que precisamos aprender a ouvir, a pedir perdão, a ter paciência, a demonstrar carinho, a reconhecer nossos erros. Talvez alguém perto de você esteja precisando de uma palavra que você ainda não disse. Talvez seus filhos precisem ouvir que são importantes. Talvez seus pais precisem de atenção. Talvez seu marido ou sua esposa precise perceber que ainda existe cuidado. Talvez alguém da sua família esteja passando por uma luta que você nem percebeu. Não espere uma ocasião perfeita para demonstrar amor. A vida passa. As oportunidades passam, as pessoas mudam. Por isso, quando houver oportunidade, ame, diga, demonstre, esteja presente. Não deixe para amanhã uma demonstração de amor que pode ser feita hoje. O amor também exige paciência. Existe uma parte de 1 Coríntios 13 que conhecemos muito bem. O amor é paciente, o amor é bondoso. Mas talvez tenhamos lido essas palavras tantas vezes que esquecemos o quanto elas são difíceis de viver. Ser paciente significa suportar processos. Significa entender que nem todo mundo muda na mesma velocidade que nós gostaríamos. Significa não desistir das pessoas simplesmente porque elas ainda estão aprendendo. Isso não significa aceitar qualquer comportamento. Significa entender que Deus também está trabalhando na vida das pessoas. E existe algo que precisamos lembrar: Deus também está trabalhando em nós. Talvez você queira que alguém seja mais paciente com você. Então comece praticando paciência. Talvez queira que alguém compreenda seus erros, então aprenda a compreender. Talvez queira receber graça, então ofereça graça. A maturidade cristã acontece quando paramos de perguntar: por que essa pessoa não muda? E começamos a perguntar: Senhor, o que precisa mudar em mim? Essa pergunta pode transformar uma vida. 6. Quando o amor é colocado à prova. É fácil falar sobre amor quando tudo está bem. Mas o amor verdadeiro aparece quando somos contrariados, quando somos criticados, quando somos esquecidos, quando somos decepcionados, quando alguém não corresponde às nossas expectativas. É nesses momentos que precisamos lembrar de Cristo, porque seguir Jesus não significa que nunca seremos feridos. Significa que não precisamos permitir que a ferida determine quem seremos. Você pode ser ferido e continuar amando. Pode ser decepcionado e continuar sendo bondoso. Pode ser injustiçado e ainda escolher não viver de vingança. Pode estabelecer limites sem cultivar ódio. Pode seguir em frente sem desejar o mal. Isso é viver a palavra. Não é ser fraco.
É permitir que Deus tenha mais autoridade sobre suas atitudes do que suas emoções. 7. O amor começa quando deixamos de olhar apenas para nós. Muitas vezes perguntamos: O que eu vou ganhar? quem vai me ajudar? Quem vai reconhecer? Quem vai perceber? Mas Jesus nos ensina a perguntar: Quem eu posso ajudar? quem precisa de uma palavra? Quem precisa de oração? Quem precisa de cuidado? Essa mudança de perspectiva transforma tudo. O amor nos tira do centro. Ele nos faz olhar para o outro. Talvez você não possa resolver o problema de alguém, mas pode ouvir. Talvez não possa mudar a situação, mas pode orar. Talvez não tenha dinheiro para ajudar, mas pode oferecer tempo. Talvez não saiba o que dizer, mas pode estar presente. Nunca subestime o poder de uma atitude simples feita com amor. Uma mensagem, um abraço, uma oração, uma ligação, uma palavra, uma mão estendida. Deus pode usar aquilo que parece pequeno para tocar profundamente alguém. E se hoje Deus estiver te chamando para amar diferente? Talvez exista alguém na sua vida que veio imediatamente à sua mente enquanto você ouvia esta mensagem. Talvez você esteja pensando: eu sei exatamente quem é. E talvez Deus esteja chamando você para olhar para essa pessoa de uma maneira diferente. Não significa voltar para uma situação que te machuca. Não significa ignorar limites. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver e perguntar: Senhor, como posso agir de acordo com a Tua palavra? Essa pergunta muda tudo. Porque quando deixamos Deus dirigir nossas atitudes, paramos de agir apenas pelo impulso. Paramos de responder no calor da emoção. Paramos de devolver na mesma medida. Começamos a viver de acordo com aquilo que acreditamos. E talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer hoje. Ele não quer apenas que você conheça a palavra. Ele quer que você viva a palavra. Deus quer transformar a maneira como você ama. Agora pare por alguns segundos. Respire. E pense nas pessoas que fazem parte da sua vida. Pense na sua família, nos seus amigos, nas pessoas que trabalham com você, nas pessoas que convivem com você. E pense também naquela pessoa que talvez tenha se tornado difícil para você amar. Não precisa justificar o que ela fez. Não precisa dizer que aquilo não doeu. Deus sabe que doeu. Mas hoje você pode entregar essa situação a Ele. Talvez você tenha permitido que uma decepção transformasse sua maneira de tratar as pessoas. Talvez, depois de ser ferido, você criou uma barreira. Você decidiu: eu nunca mais vou confiar. Nunca mais vou me entregar. Nunca mais vou ajudar ninguém. Mas talvez essa proteção tenha começado a prender você. Porque
Porque quando fechamos completamente o coração para não sermos feridos, também podemos impedir que o amor entre. Deus quer curar isso. Ele quer ensinar você a amar com sabedoria, amar sem perder seus limites, a perdoar sem negar a realidade, a servir sem depender de reconhecimento, a fazer o bem sem esperar aplausos, a viver em paz. Talvez hoje você precise procurar alguém e dizer: eu te amo. Talvez precise dizer: me perdoe. Talvez precise simplesmente demonstrar cuidado. Não espere sentir tudo primeiro. Comece com uma atitude, porque muitas vezes o sentimento acompanha a decisão. Enquanto você aprende a amar, Deus também vai trabalhando dentro de você. Viva a palavra hoje. Quero deixar 4 atitudes para você praticar hoje. Primeira, demonstre amor a alguém. Não apenas pense. Faça alguma coisa. Uma mensagem, uma ligação, uma ajuda, uma palavra. Segunda, pare de esperar reconhecimento. Faça o bem porque Deus vê, não porque as pessoas precisam aplaudir. Terceira, cuide das suas palavras. Antes de responder, pense: essa palavra vai construir ou destruir? Nem toda verdade precisa ser dita de qualquer maneira. Quarta, ore por alguém difícil. Não para que Deus faça aquilo que você quer, mas para que Deus cuide daquela pessoa e também transforme o seu coração. Essas pequenas decisões podem parecer simples, mas é assim que começamos a viver a palavra. Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma atitude de cada vez. Hoje eu quero aprender a amar como tu me ensinaste. Não quero apenas falar sobre amor. Não quero apenas conhecer versículos. Eu quero viver a tua palavra. Ensina-me a amar quando for fácil, mas também quando for difícil. Ensina-me a ter paciência. Ensina-me a ouvir. Ensina-me a servir. Ensina-me a perdoar. Ensina-me a estabelecer limites sem guardar ódio. Quando alguém me decepcionar, ajuda-me a não permitir que a decepção transforme o meu coração. Quando eu não receber reconhecimento, lembra-me de que tu estás vendo. Quando eu sentir vontade de responder com raiva, dá-me sabedoria para escolher minhas palavras. Quando eu estiver cansado de fazer o bem, fortalece-me. Senhor, visita minha família, visita meus relacionamentos, cura aquilo que foi ferido, restaura aquilo que ainda pode ser restaurado. E me dá sabedoria para saber quando falar, quando ouvir, quando agir e quando simplesmente entregar tudo em tuas mãos. Que as pessoas possam perceber Cristo não apenas através das minhas palavras, mas também através das minhas atitudes. Que eu seja mais paciente, mais bondoso, mais humilde, mais disposto a servir.
Que meu coração não seja governado pelo orgulho, pela raiva ou pela necessidade de reconhecimento. Que seja governado pelo teu amor. E quando eu falhar, Senhor, lembra-me de voltar para ti. Porque eu sei que ainda estou sendo transformado. Eu não quero ser apenas alguém que conhece a palavra. Eu quero ser alguém que vive a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha começado este vídeo pensando que precisava aprender a amar outra pessoa. Mas talvez Deus tenha mostrado que, antes de mudar a maneira como você trata alguém, Ele quer transformar alguma coisa dentro de você. O amor começa no coração e depois aparece nas atitudes. Não espere uma grande oportunidade para viver a palavra. Comece hoje, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com uma mensagem, com uma palavra, com uma atitude, com uma oração. Lembre-se, conhecer a palavra é importante, mas viver a palavra é o que transforma a nossa caminhada. Esse é o propósito da série Vivendo a Palavra. Não apenas ouvir, não apenas conhecer, mas colocar em prática. E talvez a pergunta para você hoje seja simples: quem precisa experimentar o amor de Deus através de uma atitude sua? Pense nisso, ore sobre isso e viva a palavra. Até o próximo episódio.